uma alegria e uma responsabilidade muito grande falar desse tema tão central à nossa fé, que é o terceiro sola, que a gente está na sequência que a gente vem estudando. Nem todas as sequências de 5 solas que você vê por aí, solos Cristos é o terceiro, o pessoal às vezes muda um pouquinho a ordem, mas é o terceiro da nossa série. Assim como a gente tem comentado, a ideia ao longo desse mês de outubro é a gente rever esses solas, que são somentes, que basicamente são afirmações a respeito da nossa fé e que resumem o que foi esse movimento que aconteceu há 500 anos atrás ao redor de toda a Europa, que foi a Reforma Protestante. Então a gente viu no primeiro domingo somente a fé, sola fide, vimos no último domingo sola escritura, ou somente a escritura, vamos ver hoje somente Cristo, na próxima semana somente a graça e no último domingo somente a Deus toda a glória. Vocês podem notar que todas as solas elas estão de alguma forma conectadas à obra de salvação. Então a salvação ela é alcançada pelo ouvir a Escritura nos fala a respeito de uma salvação que se dá pela graça, por intermédio da fé, na obra de Cristo Jesus e que tem como objetivo final a glória de Deus. Esse é o emaranhado de ideias que a gente tem trabalhado esse mês de outubro. Então, hoje, a gente vai trabalhar essa terceira sola, solos Cristos. E, basicamente, essa sola é, talvez, de todas, uma das mais fundamentais, ou um dos pilares mais fundamentais da nossa fé, porque ela declara, basicamente, 3 coisas que dizem algo muito semelhante, mas são 3 coisas que dizem não haver salvação em nenhum outro lugar a não ser em Cristo Jesus. Essa sola também afirma não haver nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus. E também ela diz não haver nenhum outro Senhor absoluto sobre o universo e sobre os homens a não ser Cristo Jesus e este crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Então, quando a gente fala e declara solos Cristos, quando a gente fala e declara, crê somente em Cristo como o único Salvador, como o único mediador e como o único Senhor, logo de cara a gente precisa reconhecer que fazer tais afirmações nos dias em que a gente vive é algo delicado, é algo que nos coloca muitas vezes em situações difíceis. Mas a gente também precisa lembrar que não apenas o nosso mundo relativista ele tem problemas com solos Cristos, mas o próprio mundo bíblico tinha problema com solos Cristos. A própria visão de mundo greco-romana tinha problema com essa afirmação e a própria visão renascentista medieval do contexto da Reforma também tinha problema com essas afirmações. Então, afirmar solos Cristos não é algo que coloca só os cristãos do século XXI em problemas, foi algo que colocou os cristãos do primeiro século em problemas, foi algo que colocou os cristãos do 16º século em problemas, foi algo que colocou os cristãos ao longo de toda a história em problemas. Então, o que a gente precisa ter em mente hoje, conforme a gente caminhar ao longo dessa mensagem, é que todas as vezes que a gente proclamar a centralidade e a singularidade de Cristo, sobre a salvação somente nele e sobre o senhorio absoluto dele, e isso nos colocar em situações difíceis, em situações de sofrimento, em situações de perseguição, nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco e os nossos irmãos do nosso passado também estão conosco nessas dificuldades. Muitos deles foram perseguidos, muitos deles foram presos, muitos foram caluniados, muitos perderam seus empregos, muitos perderam as suas casas, muitos perderam as suas famílias, todos eles por causa de uma única afirmação, somente em Cristo há redenção. Mas todos eles permaneceram, e aqui fazendo um link com a nossa mensagem de todo ano, todos eles permaneceram firmes na fé, ainda que os dias fossem maus, porque a fé deles não estava alicerçada num solo arenoso, mas estava alicerçada na pedra angular que é Cristo Jesus. E essa basicamente é a mensagem que a gente tem visto ao longo do livro de 1 Pedro esse semestre. Então, por mais que a gente tenha a impressão de que a gente vive um momento ímpar da história, onde os cristãos e a fé cristã é colocada em xeque de uma forma como nunca aparentemente foi colocada antes, de uma forma que parece que a fé cristã nunca foi ridicularizada como foi antes, isso não é de tudo verdade. A gente vive dias difíceis, a gente vive o dia mau, mas desde que Cristo veio ao mundo e os últimos dias se iniciaram, a gente já vive no dia mau. E, na verdade, alguns estudiosos dizem e argumentam que
talvez em nenhum outro momento da história a gente viva dias tão semelhantes em termos de mentalidade e de cultura quanto os dias de Jesus. Porque se o nosso tempo impera o pluralismo religioso, nos tempos de Jesus ele também reinava. Se no nosso tempo reina o relativismo, nos tempos de Jesus ele também reinava. Se no nosso tempo reina a promiscuidade sexual, no tempo de Jesus isso também reinava. Se no nosso tempo reina uma falsa tolerância, nos tempos de Jesus ela também reinava. E se no nosso tempo se manifesta uma intolerância clara contra qualquer afirmação que se diga absoluta, nos tempos de Jesus isso também reinava. Então a gente não vive dias tão diferentes dos quais o nosso Senhor Jesus Cristo e os nossos primeiros irmãos do passado viveram. Lembrem-se que os romanos e os gregos não tinham problemas com novas crenças, eles não tinham problemas se você cultuasse quantos deuses você quisesse, mas eles tiveram sérios problemas com os primeiros cristãos quando esses se colocaram diante do mundo greco-romano e disseram: só há salvação em Cristo Jesus e na obra de Cristo Jesus. Então eles estavam prontos a aceitar diversas religiões e diversos salvadores, mas julgaram inaceitável a afirmação cristã solos Christus. Nada muito diferente do mundo em que a gente vive. E a gente também não vive um contexto tão diferente do da Reforma. Apesar de toda a fragmentação que a Igreja Católica vivia naquele momento, e se você tem acompanhado a série de posts que a gente tem feito no Facebook ao longo das últimas semanas, recontando a história da Reforma, um dos elementos centrais ali foi a fragmentação que a Igreja Católica vivia. Apesar de toda essa fragmentação, havia uma certa unidade de pensamento, uma certa visão cristã dominante de diversos mediadores entre Deus e os homens. E aí o leque era grande. Os mediadores poderiam ser Maria, mãe de Jesus, o mediador poderia ser os santos, o mediador poderia ser o Papa de Roma, o mediador poderiam ser os bispos da igreja. E o fato de não haver traduções na língua do povo só aumentava esse distanciamento entre Deus e o povo. E assim, você tinha crentes, fiéis, que se descreviam, ou poderiam se descrever, como seguidores de fulano ou de ciclano, que tinham pouquíssimo conhecimento bíblico e que estavam entregues a diversos rituais e cerimônias religiosas. E que confiavam em diversos mediadores. Mais uma vez, um contexto muito semelhante ao que a gente vive. E aí, concluindo essa breve introdução para a gente entrar no texto de hoje, percebam que basicamente, a gente pode descrever essa pequena introdução que eu fiz em dois grandes momentos para a igreja. Um primeiro momento em que a igreja padeceu por diversas pressões externas vindas do Estado, vindas do governo. Um segundo momento em que a igreja passa a padecer não mais por problemas externos, mas por problemas internos vindos de heresia, de falsos ensinos e de falsos mestres. E aí a pergunta que muitos têm se feito hoje, e muitas vezes eu me faço essa pergunta, é: qual momento a gente vive hoje? De onde vêm os maiores desafios da igreja? E muitos, ao se fazer essa pergunta, olham para a cultura ao redor, olham lá para fora e falam: é do mundo que vêm os nossos maiores desafios. Enquanto outros olham para dentro da igreja e falam: é de dentro da própria igreja que vêm os nossos maiores desafios, assim como foi no tempo da Reforma. Quem está certo? Não sei. Não tenho capacidade de dar essa resposta para vocês. Mas uma coisa eu posso dizer, e é sobre isso que eu quero trabalhar nessa noite. Apenas uma mensagem é capaz de responder aos maiores desafios do nosso mundo e aos maiores desafios internos da igreja. E essa mensagem é solos Christus. Somente em Cristo há salvação. Vamos ver então algo que o texto bíblico tem a nos dizer sobre isso no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. E aí você pode deixar sua Bíblia aberta em João 10, porque a gente vai caminhar passo a passo pelo texto. João 10, a partir do versículo 1, a gente vai ler primeiramente até o 5. João 10, de 1 a 5. Leia esse texto e tente pensar o que ele está nos dizendo a respeito de solos Christus. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos.
Até aí, por enquanto. Entenderam o que a historinha está contando? Em termos de historinha, tranquilo de entender. Lições do campo às 19 horas de um domingo no centro de São Paulo. Vamos aprender um pouco a respeito de como o pastor se relaciona com ovelha e leva elas para o aprisco. Alguns elementos centrais na historinha que a gente viu: a gente tem um aprisco, a gente tem a porta do aprisco, a gente tem ovelhas, a gente tem um pastor de ovelhas, a gente tem o porteiro do aprisco, a gente tem ladrões, assaltantes e estranhos. Basicamente são esses os personagens ou os elementos da história. Em suma, a historinha diz: quem o porteiro deixa passar é o pastor. E só o pastor é capaz de chamar as ovelhas pelo nome e tem a sua voz reconhecida pelas ovelhas. O ladrão é aquele que pula o muro, mas a sua voz não tem a capacidade de arrebanhar as ovelhas. É isso que a historinha que a gente leu conta. Bom, mas o que isso tem a ver com solos cristos e o que Jesus queria dizer com essas palavras? Versículo 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então, muito bem, se a gente não entende a lição do campo, vivendo numa sociedade 2000 anos depois, que não tem nada a ver com a sociedade que eles viviam, rural, de pastor e ovelhas. Então, se a gente lê a história e não entende o que Jesus está dizendo, a gente pode ficar tranquilo, porque os seus primeiros ouvintes também não entenderam. E eles conheciam muito mais de pastor e ovelha e aprisco do que a gente conhece. Convenhamos, eu não sei quantos vieram do interior como eu, mas mesmo tendo vindo do interior, eu conheço muito pouco de pastor, ovelha, aprisco, porteira e essas coisas. Porteira do aprisco. Porteira eu já abri muito na minha vida. E porteira com essa entonação. Muito bem. Então, se a gente não entendeu, vamos seguir. Versículo 7 até o 18, agora a gente lê um trechinho um pouco maior e vamos ver se ele lança alguma luz sobre o que Jesus ensina para a gente nessa ilustração. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor e a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou, por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Até aí por enquanto. A forma fluida como Jesus trata algumas figuras desse trecho, e você percebeu, né? No primeiro momento ele é a porta das ovelhas, no segundo momento ele é o bom pastor, num outro momento aparece um assalariado que não havia aparecido na história inicial, parece aquele poema do Drummond em que fulano amava ciclano, e no final aparece um cara que não amava ninguém, e enfim. Não fecha, a quadrilha não fecha se você tenta linkar todas as histórias, todas as figuras da historinha que a gente leu de 1 a 5 com a aparente explicação que Jesus dá dos versículos 7 a 18. E isso dá nó na cabeça de um monte de comentarista e parece que a forma mais fácil de entender o texto é não tentar ler os versículos 7 a 18 como uma explicação detalhada da história dos versículos 1 a 5, mas como uma expansão daquela história. É uma continuação, mas agora com algumas aplicações. E, ao longo dessa explicação, o que a gente vai ver é que Jesus faz uma série de contrastes. Uma série de contrastes basicamente entre ele e alguma outra coisa. E eu quero destacar 2 desses contrastes que ele faz, ver o que esses contrastes dizem a respeito de solos cristos e ver o que esses contrastes falam a respeito de nós mesmos hoje. O primeiro contraste que Jesus propõe
entre os versículos 7 a 10 é: Jesus é a porta que conduz à vida e à salvação, o ladrão é aquele que conduz à morte e à destruição. Jesus é a porta que conduz à vida e à salvação, o ladrão é aquele que conduz à morte e à destruição. Eu queria ter trazido a figura de um aprisco, eu acabei não trazendo, mas basicamente um aprisco poderia ser, um aprisco desse tempo, era um círculo murado de um muro baixo, porque não era necessário muito para conter uma ovelha. Então, um círculo baixo, murado, onde havia uma única porta. Por aquela porta, as ovelhinhas entravam e saíam. E, basicamente, como eu disse, todo mundo daquela época sabia o que era um aprisco e do que se tratava. Logo, quando Jesus diz no versículo 7, eu sou a porta das ovelhas, as pessoas que o ouvem sabem o que ele está dizendo. E as pessoas sabem que o que ele está dizendo é: as ovelhas só têm acesso ao aprisco por meio de mim e somente encontram pastagem ao passar por mim. As ovelhas só têm acesso ao aprisco ao passar pela porta e só têm acesso à pastagem também ao passar pela porta. Então, por isso que ele fala no versículo 9, entrará e sairá e encontrará passagem. Então, a ideia é: Jesus é aquele por quem as ovelhas, na figura por enquanto, passariam e só ao passar por ele, elas estão no aprisco e só ao passar por ele elas podem encontrar pastagem. E aí Jesus logo tira a mensagem do contexto rural e traz a mensagem para o contexto espiritual. Ele é a porta e todo aquele que entrar por ele será salvo. É isso que ele afirma no texto. Agora ele não está mais falando de ovelhas, ele está falando para os seus ouvintes, ele está falando para os judeus que os ouvem. E ele não está falando só para os judeus que os ouvem, ele está falando conosco hoje. Quem entrar por ele será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, em outras palavras, não dá para ter vida se não passarmos por ele e não dá para termos sustento se não passarmos por ele. Não dá para termos vida se não passarmos por ele e não dá para termos sustento espiritual se não passarmos por ele. E é justamente isso que ele evoca no final do versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância, para aqueles que decoraram o texto há muitos anos na Revista Atualizada. E aí, em contraste com essa primeira figura de Jesus se apresentando como o pastor das ovelhas, ele coloca a figura do ladrão. Primeiro, Jesus faz uma afirmação dura no versículo 8. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Agora, sobre quem Jesus está falando? Todos os que vieram antes de mim? Será que ele está falando sobre Moisés? Será que ele está falando sobre Davi? Será que ele está falando sobre os profetas? Porque ele está dizendo que todos que vieram antes dele não foram nada além do que ladrões e assaltantes. Mas parece que não, porque ele completa. Mas as ovelhas não os ouviram. E a gente sabe que esses homens de Deus foram ouvidos pelo povo de Deus ao longo da história. Então, sobre quem Jesus está falando? E eu creio que judeus eram grandes conhecedores do Antigo Testamento, e a gente sabe disso, eles são grandes conhecedores do Antigo Testamento. E eu acredito que quando Jesus fez essa afirmação, teve uma passagem do Antigo Testamento que logo começou a pulsar ali na cabeça deles. E a gente precisa dar uma olhadinha nessa passagem, está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34. Deixe sua Bíblia marcada em João, quem está no celular não vai conseguir deixar marcada, e vá até Ezequiel, capítulo 34. É um capítulo um pouquinho longo, a gente não vai ler ele todo, mas é necessário que a gente leia um trechinho, porque é um texto muito profundo. Se imaginem agora, sendo um judeu de judeus, como Paulo era, conhecedor profundo do Antigo Testamento, conhece essa passagem de cor e salteado e que agora está ouvindo Jesus falar: eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas qual é o contexto com o qual você ouve as palavras de Jesus? Ezequiel 34, a partir do versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada,
vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do Senhor o soberano, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, e em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque, assim diz o Senhor, o soberano, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Agora corre até o versículo 23 e a gente encerra a leitura. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Que texto, né? Que texto forte. Eu sei que o nosso mundo não tem uma visão muito boa a respeito de pastores. E pastores agora não estão falando mais de ovelhas, mas pastores de igrejas. E não é para menos. Esses pastores muitas vezes nos envergonham. Mas saibam que esse problema é antigo. Ou vocês acham que Ezequiel está falando de pastores de ovelhas? Ezequiel está falando dos líderes religiosos do povo. Afinal, as ovelhas de Deus que estavam dispersas onde? Por entre as nações. E lembre-se que o contexto de Ezequiel é justamente o do exílio. Então, claramente, Ezequiel está se dirigindo aos líderes do povo e detonando a sua atuação. Por sinal, eis aqui uma boa passagem para a gente avaliar o que é o ministério pastoral. E o veredito de Deus nesse trecho é muito duro para os pastores. Mas também há promessas magníficas. A gente já chega nas promessas. Primeiro, os problemas. Os líderes se aproveitavam do povo. Tentando resumir agora a passagem, ela é um pouco longa, mas em resumo, os líderes se aproveitavam do povo ao invés de cuidar do povo. Os líderes eram autoritários e não iam atrás das ovelhas feridas. No fundo, as ovelhas estavam perdidas, pois não havia pastor que se preocupasse com elas. E isso deixou os líderes sob julgamento de Deus. A situação nos tempos de Jesus, e agora voltem à mente, tragam à mente de novo o texto de João 10, a situação nos tempos de Jesus é muito semelhante. E por isso é muito fácil para um judeu que está ouvindo Jesus falar a respeito de pastores e ovelhas e trazer essa relação de pastores e ovelhas para a relação dele com o povo, é muito fácil eles trazerem à memória esse trecho de Ezequiel.
Os líderes religiosos dos tempos de Jesus eram aqueles que, ao invés de cuidar do povo, se aproveitavam do povo. E aí, como eles não tinham autoridade moral para apacentar o povo, eles se tornavam brutos e autoritários. Como eles não se preocupavam com a saúde das ovelhas, deixavam elas se arrebentarem e ficavam apenas observando. E esse voltando ao versículo 10 de João 10, esse é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Na verdade, isso está no versículo 10 de João 10. Muitas vezes eu sei que a gente faz uma analogia entre esse versículo e a atuação do diabo, mas aqui no contexto dele, quem é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir? Líderes religiosos, pastores, que muitas vezes estão sim a serviço do diabo. Mas em primeira instância, Jesus está falando, esses são os que vieram para matar, roubar e destruir. Ele é o ladrão, ele não é o pastor das ovelhas. Jesus está falando de uma forma mais ampla a respeito de qualquer pessoa em posição de liderança que pouco se importa com a saúde dos seus liderados. Ele está falando de pastores que abusam espiritualmente dos fiéis. Ele está falando de líderes que não têm autoridade moral para liderar e se impõem com autoritarismo, com brutalidade, de forma rude. Ele está falando a respeito de líderes governamentais. Ele está falando, em última instância, a respeito de nós. Quando a gente recebe de Deus a missão de cuidar de alguém ou de algo e a gente não faz isso com zelo, com cuidado, com amor. E aí, uma pergunta, espiritualizando um pouco, ou trazendo um pouco a alma espiritual do texto para a gente é, quem são as suas ovelhas? Quem são as minhas ovelhas? Quem Deus colocou sob os seus cuidados? Quem Deus colocou sob os meus cuidados? Talvez seja uma igreja inteira. Talvez seja uma empresa inteira. Talvez seja apenas uma equipe. Talvez seja a sua família. Seus pais, seus avós, seus filhos, seus sobrinhos. E a pergunta que o texto clama diante de nós é, como nós temos cuidado dessas ovelhas que Deus colocou diante de nós? Como você tem cuidado dessas ovelhas que Deus colocou na sua vida? Você é o ladrão que deixa a coisa correr solta. E aí, quando foge ao seu controle, você responde com autoritarismo ou você tem exercido o pastorado com amor e com dedicação? Você é aquele que, quando vê a ovelha se perdendo, vai ao encontro dela, lá no buraco, e traz ela de volta? Ou simplesmente vê ela se arrebentando porque pouco te importa a vida dela? O texto não é só a respeito dos líderes religiosos do tempo de Jesus, o texto não é só a respeito dos líderes religiosos do nosso tempo, o texto é a meu respeito e é a seu respeito, porque todos nós recebemos de Deus essa função de cuidar de algo ou de alguém. E a forma como nós fazemos isso importa para Deus. E lembrem-se como ele foi duro ao julgar o papel dos líderes religiosos no tempo de Ezequiel. Mas aí, gente, sabe o que é mais bonito? Jesus não está, primeiramente, nesse texto, nos desafiando a sermos pastores melhores. Jesus não está nos desafiando nesse texto a sermos pastores melhores. Ele tem um convite a nos fazer. Quem passar por mim, será salvo. Quem passar pela porta, encontrará pastagem. Quem se achegar a Jesus, desfrutará de vida plena. Não depende de nós. Se Deus deixasse por nossa conta, a gente seria como os ladrões que vêm para matar, roubar e destruir. Mas Jesus nos chama a passar por ele e assim encontrar vida. E não é qualquer vida, é vida plena, é vida abundante, é pastagem boa, que sustenta, alegra, satisfaz. A gente não precisa de alimento de mentira, a gente tem acesso aos pastos verdejantes. Jesus é a porta, ele é singular na salvação. Quem entra por ele é salvo. Fora dele só há destruição e ruína. A pergunta é, você é salvo? Você passou pela porta das ovelhas? Que tipo de vida você tem desfrutado? Ao que se resume a sua vida, ao que se resume a minha vida? Murmuração, ansiedade, insatisfação, tormento ou vida plena que Jesus prometeu? Eu sei que às vezes isso parece triunfalismo barato, mas isso é promessa da palavra de Deus. Ou Jesus é mentiroso,
ou o que a gente precisa viver, se a gente é a ovelha de Jesus, é vida plena. Não tem meio termo. Ou Jesus mentiu, ou a gente precisa desfrutar dessa vida plena que ele prometeu. Muito bem, esse é o primeiro contraste. Jesus de um lado, como a porta das ovelhas, e os ladrões de outro. Segundo contraste que aparece no texto, dos versículos 11 até o 18. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado foge no dia mau. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado foge no dia mau. Então, em primeiro lugar, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas e a gente traduz de uma forma muito simples, ele é singular na salvação. E, em segundo lugar, Jesus se apresenta como o bom pastor. E aqui está a razão pela qual ele é singular na salvação, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O contraste agora é com o assalariado. Como eu disse, o assalariado não tinha aparecido na historinha inicial, mas agora ele aparece e tem uma função importante na argumentação de Jesus. O assalariado aqui no texto é uma espécie de empregado. Ele é contratado para cuidar eventualmente das ovelhas. Agora, como ele não é o pastor que ama e cuida, quando a situação aperta, ele espana, ele foge. Quando o lobo aparece, ele sai fora. Quando o dia mau chega, ele entrega as ovelhas à sua própria sorte. Mais uma vez, Jesus está batendo nos líderes do povo. Lembre-se mais uma vez do contexto que a gente leu em Ezequiel. A descrição do assalariado é uma descrição perfeita do que eram os pastores de Israel. Eles são, no fundo, mercenários, que cuidam das ovelhas apenas por dinheiro. E se o dia mau chega e o dinheiro do empregador acaba, ele sai fora. Agora, eu devia ter assinalado isso quando a gente estava lendo o texto de Ezequiel, mas eu não sei se você reparou, a partir do versículo 11 o texto deu uma guinada. Até o versículo 11 Deus estava mostrando a condenação. A partir do versículo 11 o texto dá uma guinada, e aí após declarar o seu juízo, Deus diz que ele mesmo buscaria as suas ovelhas e cuidaria delas. Ele tomaria conta delas, daria boas pastagens a elas. Ele mesmo as apacentaria com justiça. E aí nos versículos 23 e 24, que foram os dois que a gente leu por último, ele enviaria o seu servo Davi, e o pastor Davi cuidaria das suas ovelhas. E quem é o pastor Davi, gente? Ele é Jesus. Ele é o enviado de Deus para apacentar o seu povo. Ele é o pastor prometido, ele é o bom pastor, ele cuida das ovelhas, ele pastoreia as suas ovelhas, ele dá a sua vida espontaneamente pelas ovelhas, é isso que ele diz no versículo 18. Jesus é o bom pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. E o conhecimento que Jesus tem das suas ovelhas e que as suas ovelhas têm dele é tão íntimo que Jesus compara esse conhecimento, vocês prestaram atenção nisso conforme a gente lia, no versículo 17, no versículo 15, vocês repararam ao que Jesus compara o conhecimento que ele tem das ovelhas e que as ovelhas têm dele? Ele compara isso ao relacionamento que ele tem com o Pai. Assim como o Pai me conhece e eu sou conhecido do Pai, as minhas ovelhas me conhecem e eu conheço as minhas ovelhas. A relação entre Jesus e o seu povo é tão íntima que ela é comparada à relação entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade. O que Jesus está dizendo aqui, gente, é algo que deveria nos colocar de joelhos, porque assim como o Filho conhece o Pai, e assim como o Pai conhece o Filho, Jesus nos conhece e nós o conhecemos. Jesus não morreu na cruz por um povo desconhecido. Jesus não morreu na cruz por ovelhas genéricas. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele tinha a minha vida e a sua vida em mente. Ele conhece os meus pecados e os seus pecados, porque ele morreu por cada um deles na cruz do Calvário. Os pecados que você já cometeu, os pecados que você está cometendo nesse momento e os pecados que você vai cometer até o final da sua vida. Ele tinha cada um desses pecados em mente, porque ele pagou o preço de cada um deles. Esse é o conhecimento que Jesus tem a meu respeito e a seu respeito. Agora, não dá para seguir o pastor Jesus sem ouvir a voz dele. E aí aqui o texto mais uma vez nos confronta. Nós temos ouvido a voz do pastor Jesus nos guiando? Você tem sido pastoreado pelo supremo pastor das nossas vidas? Os pastores que Deus dá à igreja
nada mais são do que cuidadores designados para a edificação da igreja. Mas todos nós, independente do nosso lugar no corpo de Cristo, temos um único e supremo pastor. E esse pastor é Jesus Cristo. Porque ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Sem ele, o que seria de nós? Sem a direção dele, onde a gente estaria hoje? Sem o cuidado dele, a gente se fere, a gente machuca, a gente se lasca, a gente só faz bobagem sem a direção dele. Muitas vezes a gente anda por aí como ovelha sem pastor, não porque a igreja não tem um pastor, mas porque a gente deu as costas ao bom pastor Jesus. A gente anda por aí a nos ferirmos, a ferir os outros, a cairmos em valas e buracos de onde a gente não sabe sair, e Jesus pacientemente torna a nos buscar vez após vez, porque ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O texto está fazendo um chamado para a gente. Pare de se machucar. Pare de se desviar. Pare de procurar sustento em outros lugares. Volte-se para Jesus, seu bom pastor. Pelo que você tem passado, pelo que eu tenho passado, quais são as suas marcas, quais são as minhas marcas? Quais são as suas feridas? Quais são as minhas feridas? Onde a gente se perdeu? Gente, hoje é dia, de uma forma muito simples, da gente se voltar para Jesus. Ele é singular na salvação, ele se entregou por cada um de nós. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Nenhum pastor humano pode fazer isso. Nenhum pastor humano pode fazer isso. Mas ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e nos conhece intimamente, assim como ele conhece o Pai e o Pai o conhece. Volte-se para Jesus. Agora, veja o versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus agora olha à volta e fala: esse povo que eu estou vendo aqui não é a totalidade do meu aprisco. As pessoas que eu salvei até hoje não são a totalidade do meu aprisco. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E interessante que aqui Jesus não lança um desafio para os discípulos e fala, vamos comigo, atrás dessas ovelhas que não são deste aprisco. Não, Jesus faz uma outra afirmação. Ele fala o quê? É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É Jesus quem vai atrás das suas ovelhas perdidas, assim como é Jesus que pastoreia o seu povo. E é Jesus quem cumpre finalmente o que a gente leu em Ezequiel 34, versículos 12 e 13. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. E aí sim, há um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só Salvador, como diz a música. É Jesus quem faz isso, mas aí aqui eu preciso lançar um desafio para os nossos corações. Assim como Jesus usa pastores e mestres para conduzir o seu povo, as suas ovelhas na palavra, Jesus também usa o seu povo para ir atrás das ovelhas perdidas. Ele usa os evangelistas, ele usa os profetas, ele usa aquelas pessoas que estão no meio do seu povo para ir atrás das ovelhas perdidas. Semana passada na pregação a gente leu um trechinho de Efésios capítulo 4. E aquele trechinho de Efésios capítulo 4 nos fala a respeito dos dons que Deus disponibilizou à igreja para a edificação do corpo. E os 5 dons dos quais Efésios capítulo 4 fala são dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres. Você pode ler pastores e mestres juntos ou separado. Para o que a gente vai abordar aqui não tem problema. O ponto é, eu acredito, e aqui a minha aplicação é muito específica, e aqui eu peço até um pouquinho de licença para os nossos visitantes, porque é uma aplicação específica para o nosso coração, para essa congregação. Deus nos deu pastores e mestres nessa igreja. E nós temos sido pastoreados e ensinados por eles.
Mas eu tenho uma inquietação no coração e eu acredito que diversas pessoas compartilham dela comigo. A minha pergunta para vocês hoje é: onde estão os profetas, os evangelistas e os missionários dessa igreja? Os profetas que vão olhar para o nosso mundo, que vão olhar para a nossa cultura e vão apontar as suas fragilidades, a sua corrupção, que vão mostrar aos artistas, aos influenciadores da cultura, que toda essa cosmovisão relativista e pluralista vai ruir. E nós vamos ficar a pé no mundo, em desespero, por causa da fragmentação do homem do nosso tempo. Onde estão os profetas que vão botar o dedo na ferida e vão mostrar isso? Onde estão os evangelistas que vão sair na esteira desses profetas e vão chamar as pessoas a que venham a Jesus, porque somente há salvação nele, só há redenção para a nossa ruína nele e só há descanso para nossas almas aflitas e fragmentadas nele. Eu sei que esses evangelistas, que esses profetas estão no nosso meio, e eu sei que Deus quer levantar essas pessoas para que a gente avance como igreja na proclamação e na obra do evangelho no mundo. Jesus tem outras ovelhas que não são deste aprisco. E ele está trazendo essas ovelhas para casa. A questão é, o que a gente vai fazer em relação a isso? Ele já falou, eu vou as conduzir. A pergunta é, nós vamos fazer parte disso ou a gente vai ficar sentado, morto, inquieto? Sabe por que a igreja precisa de todos esses 5 dons? Porque pastores e mestres são uma bênção para a congregação, mas muitas vezes eles se acomodam no que diz respeito à missão da igreja no mundo. E aí a gente precisa de evangelista, que é aquele cara chato, que vai ficar falando, e os que não são salvos? Por que a gente não está indo lá atrás deles? A gente precisa disso, gente. A gente precisa que Deus incomode aí seu coração e que você venha atrás. E as ovelhas que não são desse aprisco, a gente precisa ir atrás delas. Pastores e mestres muitas vezes estão tão preocupados com a saúde do rebanho que não dão conta de tudo e nem é para dar conta de tudo. Jesus disponibilizou uma variedade imensa de dons à igreja justamente para isso. Para que a gente se exorte uns aos outros e então a igreja de Cristo avance sobre as trevas. A gente precisa dos missionários, dos profetas e dos evangelistas importunando a vida da liderança da igreja, lembrando que cuidar das ovelhas do aprisco é importante, mas também lembrando que há outras ovelhas que ainda não estão nesse aprisco, nesse pequeno aprisco. E aí, se Deus tem incomodado seu coração e vocês têm se perguntado, por que a gente vê tão poucas conversões? Por que a gente tem batizado tão poucas pessoas? Por que parece que a gente só cresce pela migração de membros? Eu quero desafiar seu coração. Deus quer usar esse incômodo para trazer para casa as ovelhas que ainda não são desse aprisco. Deus quer usar esse incômodo para trazer para casa as ovelhas perdidas. Essas ovelhas precisam ouvir a voz do pastor Jesus para serem salvas. Essas ovelhas precisam ouvir a voz de Jesus para terem vida plena. Essas ovelhas precisam ouvir a voz de Jesus para terem satisfação e alegria. Essas ovelhas precisam ouvir a voz do bom pastor para terem seus corações transformados. Mas como elas vão ouvir se não há quem pregue? Vamos em busca das ovelhas perdidas que ainda não estão no aprisco. Vamos! Quem vai se levantar para ir atrás das ovelhas que não estão no aprisco? Deixa eu me aprofundar só mais um pouquinho nesse ponto. Eu falei no início de 2 diagnósticos básicos que existem a respeito da igreja hoje. Onde estão os nossos maiores desafios? Estão fora ou estão dentro? E muitas vezes os profetas do nosso tempo se levantam e com muita força e com muita clareza até questionam os pecados da igreja. Mas ao mesmo tempo que são duros para questionar os pecados da igreja, são frouxos para questionar os pecados do mundo. São frouxos na hora de mostrar a ruína das cosmovisões vigentes no nosso mundo. Tem crente com medo de dizer que Jesus é o único caminho, que solos Cristos, porque vão ficar mal com os relativistas. Gente, o rei está nu. Não existe cultura que subsista
sob um solo arenoso desse. O Império Romano não caiu porque o seu exército era fraco, porque a sua política era fraca. O Império Romano ruiu porque o seu sistema filosófico era fraco. E ele veio abaixo. Ele não tinha força. A nossa sociedade vai ruir. Leia Apocalipse capítulo 18. Babilônia vai cair. Babilônia mete medo na gente hoje. A gente olha todo esse sistema à nossa volta, anti-Deus, anti-Cristo, e a gente fica com medo, a gente fica amedrontado. Mas, gente, a Babilônia vai ruir, e junto com ela todo esse sistema consumista, materialista, relativista, tecnicista, vai cair. A minha pergunta é, quem vai se levantar e dizer com ousadia que a nossa sociedade vai ruir? Será que Deus vai precisar levantar uma senhorinha como aquela Dona Regina que foi lá e tampou a cara daquela infeliz? Será que Deus vai precisar levantar pessoas assim? Ou a gente vai começar a se levantar e mostrar que o discurso não faz sentido, que o discurso é ridículo, que vai ruir? Será que vai ser necessário as pedras clamarem? Agora, assim como tem profeta bom para falar do pecado da igreja e frouxo para falar do pecado do mundo, também tem profeta bom para falar do pecado do mundo e frouxo para falar do pecado da igreja. Gente corajosa para apontar os pecados do mundo e medrosa para apontar os pecados da igreja. Quem foi Lutero, se não um profeta usado por Deus para apontar os pecados da igreja do seu tempo? A gente está falando a respeito do mês da reforma. E Lutero foi um servo de Deus usado por Deus para confrontar os pecados da igreja do seu tempo. Todo o problema que a gente viu no texto de Ezequiel era o problema da igreja no tempo de Lutero. Os pastores devoravam o povo. As indulgências tiravam até o último centavo dos fiéis para construir as belas catedrais de Roma. E Deus levantou homens e mulheres corajosos para confrontar o pecado no meio da igreja. E notem, isso também foi usado por Deus para trazer as ovelhas perdidas. A reforma também foi um movimento profundamente missionário. Portanto, sim, é Jesus quem vai trazer, em última instância, as ovelhas que estão a vagar pelo mundo sem pastor. E é o próprio Jesus quem vai restaurar de uma vez por todas toda a nossa cultura, que vai derrubar a Babilônia quando ele implantar a nova cidade de Deus e fizer novas todas as coisas. Mas ele também nos comissiona a nos colocarmos ao lado dele nessa obra e sermos embaixadores do seu reino nesse mundo. Quanto mais a igreja avança sobre as trevas, mais as trevas se levantam. Quanto menos as trevas se levantam, é sinal de que a gente não está avançando sobre as trevas. Se a gente não tem tido problemas enquanto cristãos nesse mundo, é porque a gente não tem avançado sobre as trevas. Bom, por fim, o que a gente pode esperar como reação? Vamos só ler os últimos 3 versículos de João 10, não do capítulo, mas do trechinho que a gente está estudando. Versículos 19 a 21 do capítulo 10 de João. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Gente, a mensagem de Jesus causa divisão. Uns vão ouvir dizer, está endemoniado, está biruta, não entendeu nada, é um retrógrado. Agora outros vão ouvir dizer, será que um biruta, um endemoniado, pode fazer isso? Será que um endemoniado faz tais sinais e maravilhas? Será que o endemoniado traz essa mensagem de vida? Assim as pessoas reagiram nos dias de Jesus, assim as pessoas reagiram nos dias da reforma, assim as pessoas reagem ainda hoje. E talvez aqui mesmo hoje tenham pessoas reagindo de diferentes formas ao que Jesus está dizendo. Talvez você esteja pensando, Lucas, você está biruta, você é um lunático, você não sabe do que você está falando. Como é possível crer em um único caminho para Deus? Como é possível que uma única pessoa tenha morrido pelo pecado de tantas pessoas? Se você está pensando assim, a gente pode conversar no final. Porque quem está falando conosco não é um lunático, quem está falando conosco não é um mentiroso, quem está falando conosco é o Filho de Deus.
Agora, se você está ouvindo o que o texto está nos dizendo, e isso faz seu coração queimar, se una comigo em oração. Vamos louvar a Deus pela singularidade de Jesus na salvação? Vamos louvar a Deus pela morte de Jesus em nosso favor? Vamos clamar a Deus pelas ovelhas perdidas? Vamos clamar a Deus por aqueles que estão à nossa volta, caminhando como ovelhas sem pastor? Vamos clamar a Deus por novos luteros, corajosos para questionar os pecados da igreja. Vamos clamar a Deus por novos profetas corajosos para apontar os pecados do mundo. Vamos clamar a Deus por mais evangelistas nessa igreja. Vamos clamar a Deus que dê à fonte pessoas que amam o Evangelho e que desejam ardentemente anunciar essa mensagem de salvação. Vamos clamar a Deus por salvação, por conversão, por vida transformada. Vamos pedir a Deus que encha esse aprisco com as ovelhas que estão perdidas e que Ele, o pastor Jesus, pastoreie o nosso coração. Vamos cantar com todo o nosso entusiasmo que só em Jesus nós confiamos, que só Ele é a nossa força, a nossa canção, que só nele nós lançamos tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, porque Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus quer desafiar o nosso coração hoje, gente, para que a gente creia nele, porque Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus quer nos desafiar a não apenas crer, mas também a se comprometer com Ele, porque Ele tem vida plena para nos dar, e porque Ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco, e Ele está em busca delas, e Ele quer nos reunir para, junto com Ele, alcançarmos essas ovelhas. Jesus quer encher esse aprisco, e Ele quer que nós façamos parte disso, como profetas, como evangelistas, como seu povo, a quem foi dada a comissão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos falar com o pastor Jesus, o supremo pastor das nossas almas? Você pode ficar da forma como você quiser, de pé, assentado, de joelhos, mas vamos falar com Deus. Pastor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor em submissão nessa noite. Nós nos colocamos diante do Senhor com corações rasgados. Nos colocamos diante do Senhor com corações abertos. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Não temos mais ninguém nesse mundo, Jesus. Não temos mais nada a que nos apegarmos. Só temos a Ti. O Senhor é a porta pela qual nós passamos. No Senhor nós encontramos vida. No Senhor nós encontramos salvação. No Senhor nós encontramos redenção. Em Ti nós encontramos algo que nós não encontramos em nenhum outro lugar nessa terra. E não apenas em um momento da nossa vida, ainda hoje, ó Deus. Ainda hoje, Pastor Jesus, só o Senhor é capaz de nos alimentar. Só em Ti nós encontramos sustento. Pastor Jesus, desafia os nossos corações nessa noite. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua mão agindo sobre as nossas vidas. Pastor Jesus, venha em busca das ovelhas perdidas. Encha esse aprisco. Nos faça participantes dessa obra. Não queremos, ó Deus, ficarmos no aconchego dos nossos bancos, não queremos ficar no aconchego das nossas casas, dos nossos sofás. Queremos ir em busca daquelas ovelhas que estão perdidas e que ainda não estão aqui, dizendo que só em Jesus elas confiam. Jesus, quebranta os nossos corações nessa noite. Nossos corações são duros. A nossa tendência é nos acomodarmos. Mas o Senhor tem levantado pessoas para nos desafiar. O Senhor tem levantado pessoas e irmãos para nos chamar. Continua levantando, Pastor Jesus. Levanta irmãos do nosso meio que ardem de desejo pelo Evangelho, que ardem de amor por Jesus e que querem ver a nossa sociedade sendo transformada, que olham para essa Babilônia e não se amedrontam porque sabem que ela irá cair. Essa Babilônia vai ruir, ó Deus, e o Senhor vai edificar a Tua cidade eterna.
Nós não queremos chorar a queda de Babilônia. Nós queremos te louvar pela nova cidade de Jerusalém. Ó Deus, nos faça participantes da sua obra. Nos chama a caminhar contigo. Nós só temos a Ti, ó Deus. Faça-se presente no nosso meio, Jesus, não só hoje, mas todos os dias dessa igreja, de forma que só Deus receba toda a glória, por tudo que aqui for feito, por todas as pessoas que aqui se converterem, por todas as pessoas que aqui ouvirem a voz do pastor Jesus. Fala conosco, Jesus. A Tua voz aquece os nossos corações. A Tua voz aquece os nossos corações. Nos quebranta. E que a gente declare nesse momento com toda a nossa força e com todo o nosso coração que só em Jesus nós confiamos. Obrigado por tão grande salvação. Por Jesus. Amém. 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 Amém.